Meus caros, com o viriato atrás de mim, bom, este viriato pode nunca ter acontecido, pode nunca ter existido, provavelmente nunca existiu o viriato. O que nós conhecemos é o viriato de Tríbola, do sul de Espanha, por volta ali de Jaén, a Almeria. Esse sim, existiu lá um viriato que fez frente às tropas romanas. Este poderá ter sido um outro viriato dos Montes Hermínios, um bocado romanceado, provavelmente pelo padre ou frei Bernardo de Brito, que durante a Idade Média Avançada do século XVI romanceou parte da nossa história. Mas isto aconteceu um pouco por todo lado. Recordo que até há poucos anos, há 50, 60 anos, estudava-se na história da Inglaterra, do Reino Unido, que havia o rei Artur e tinha existido, e os Cavaleiros da Távola Redonda, e os dragões, e as cavernas. Bom, como sabemos, nada disso existiu, mas até há pouco tempo isso ensinava-se nas escolas inglesas. E em Portugal também não foge um pouco à regra. Houve uma tentativa durante o século XVI, XVII, de romancear um bocado a história, e então nós temos aqui uma estátua do viriato, uma bela estátua, não há dúvida. Na cava de Viriato, atrás de mim, está uma cava com alguns hectares, que também se designava a cava de Viriato, e designa-se também, mas nada tem a ver com o Viriato, porque aqui atrás de mim o que poderá ter acontecido é uma de duas coisas: ou um acampamento romano, do século I, século II no máximo, ou então uma cidade, uma vila, mas o mais provável é que esta cava de Viriato tenha sido um burgo, uma cidade árabe. Árabe não, porque os árabes estão na Arábia, mas, enfim, durante aquilo que nós consideramos ser a invasão árabe ou a invasão muçulmana, que ocorreu depois da Batalha de Guadalete em 711, portanto no século VIII. Portanto, isto nada tem a ver com Viriato, que morreu 140 anos antes de Cristo, ou 120, não se sabe ao certo. Nada tem a ver com isso. O próprio Júlio César, quando invadiu a Península Ibérica, em 60 e tal antes de Cristo, e a seguir foi para a Gália derrotar Vercingetorix. Isso está mais do que decidido, isso está mais comprovado. Quem leu Asterix lembra-se bem disto, desta invasão romana à Gália, que hoje em dia seria a França, e a derrota em Alésia de Vercingetorix, o chefe gaulês. Apesar de este viriato nunca ter posto os pés em Viseu, é o mais certo, há outra história que só há pouco tempo se conheceu. Foi que Afonso Henriques terá nascido aqui, ou em Lamego, ou em Briteande, mas foi no atual distrito de Viseu. Se perdemos realmente em termos históricos o viriato, que realmente nunca pôs aqui os pés, a verdade é que ganhámos em Viseu o berço da nacionalidade. Guimarães não gosta muito, mas paciência, porque a Dona Teresa terá tido mesmo o filho aqui em Viseu. Bom, tanto faz ser em Viseu como ser em Guimarães. O que interessa é que Afonso Henriques é o símbolo, o primeiro rei português, o símbolo da nossa nacionalidade, e essa nacionalidade hoje em dia é posta em causa pelas filosofias importadas, não se sabe de onde, as filosofias woke e globalistas, que pretendem arrasar completamente toda a nossa história, e a nossa história tem qualquer coisa como quase 900 anos. É desde 1143, e portanto nós não podemos deixar que a nossa história, mesmo romanceada aqui ou além, seja completamente destruída pela esquerda, pelo berloque da canhota e por outros que tais. Nós temos uma história que é um património mundial. Não há nenhum país na Europa que seja mais antigo do que nós, com mais ou menos as mesmas fronteiras. Nós temos, como digo, quase 900 anos de história, e nós não podemos derrotar isso de um dia para o outro, branquear isso, por muito que alguns esquerdistas queiram.
E este subsídio de 34 milhões para um museu angolano que vai fazer a promoção da guerra colonial, dizendo mal dos portugueses, não podia ser pago por nós. Desculpem, mas não podia. Nós nunca exigimos a Angola as cidades que lá deixámos, as grandes cidades que ainda hoje são as mesmas que lá deixámos, as grandes infraestruturas. Também nunca exigimos de Moçambique as barragens que lá deixámos e as grandes infraestruturas, as grandes cidades, o lenço Marques que lá deixámos. Portanto, não podem vir agora estes, enfim, nem sei que nome lhes chamar, estes traidores à pátria é o mínimo que se pode chamar, exigir que Portugal pague a um museu do colonialismo. É inacreditável. Aquele país foi feito por nós. É certo que vivia lá gente, claro que sim, no Brasil também, em todo lado também, quase em todo lado. Mas nós demos civilização àquela terra. Fomos nós que trouxemos a civilização, senão ainda hoje andavam uns a lançar setas e outros nem isso, que é o caso de Angola e Moçambique, nem setas havia. Estavam num estado muito anterior a esse. E, portanto, dizerem que nós escravizámos alguém, que fizemos isto, que fizemos aquilo, bom, nessa altura, no século XVI, era normal tomarem escravos. Todas as grandes civilizações o fizeram. Nós não fomos exceção, mas nem sequer fomos os maiores esclavagistas e a verdade é que fomos o primeiro país a abolir o esclavagismo. Portanto, a esquerda não tem razão nenhuma quando nos trata como uma sociedade esclavagista, uma sociedade racista e sei lá o que é que eles querem. Nada disso foi verdade. A história está aí. Leiam José Hermano Saraiva, leiam Veríssimo Serrão, leiam José Matoso, percebam que a nossa história nada tem a ver com aquilo que a extrema-esquerda exige que seja reescrito. Nós não podemos reescrever a nossa história. Nós fomos uma das duas maiores potências do mundo no século XVI. Nós não nos podemos deixar dizimar por esta filosofia woke e globalista que quer que nós reneguemos completamente a nossa história e que nos sujeitemos a ser, sei lá, um subproduto, uma escória da humanidade e da civilização. Não. Nós demos mundos ao mundo, nós viajamos desde o Japão à Indochina, ao Brasil, às Américas, nós corremos tudo, nós descobrimos muitas terras, na Terra Nova, por exemplo, a Terra do Bacalhau, fomos nós que descobrimos tudo isso, fomos nós que passámos o Cabo da Boa Esperança, fomos nós que descobrimos muita e muita terra, que hoje toda ela é ocupada e civilizada, mas podemos agradecer a nós que fomos os primeiros. E não podemos, de maneira nenhuma, deixar-nos acometer, deixar-nos massacrar por esta filosofia desgraçada que não vai perdurar na história, claro que não, mas que tentam fazer com que a história portuguesa seja reescrita, isso tentam. O problema é que nós não vamos deixar. Viva Portugal, vivam os nossos viriatos, tenham existido aqui ou em Tríbula, a verdade é que nós, no Chega, somos os novos viriatos, somos aqueles que combatemos pela nossa nacionalidade e que queremos que Portugal se mantenha no topo das sociedades desenvolvidas da Europa. Nós demos novos mundos ao mundo no século XVI e nós temos uma palavra a dizer no século XXI. Não com o socialismo. Banir completamente o socialismo e voltarmos às origens no tempo em que fomos grandes. Portugal será novamente grande.